No mundo de Boku no Hero, as pessoas nascem com as chamadas individualidades, que são basicamente superpoderes bastante únicos e que dão aos seus usuários habilidades completamente diferentes, e podem variar de formas muito criativas, como gerar elementos, criar coisas do nada, transformar o próprio corpo e muitas outras possibilidades. Entretanto, existem alguns casos raros de pessoas que nascem sem nenhum poder, e o nosso protagonista, Izuku Midoriya, que tinha o sonho de se tornar um super-herói, é um desses casos. Porém, a vida do garoto mudou completamente após o acaso de se encontrar com All Might, o herói número 1 do mundo e o mais poderoso de todos, e ser escolhido por ele como seu sucessor, entregando a ele seu poder. E assim, o menino Midoriya recebeu o One for All, que é uma habilidade muito poderosa, e conforme o desenvolvimento da história, ela se mostrou ainda mais apelona do que a gente imaginava, pois ela na verdade é um pacote com vários poderes dos antigos usuários dessa individualidade. Contando com o Midoriya, existem 9 usuários do One for All, mas assim como ele, o All Might, que era o 8º usuário, também nasceu sem individualidade. Então o Midoriya acabou herdando 7 poderes que foram intensificados ao longo de eras graças ao One for All, e agora todos eles estão no ápice de suas capacidades com o atual usuário. Então hoje no Autista Geek a gente vai conhecer esses poderes e ranqueá-los do mais fraco até o mais forte. Então vamos nessa, bora pro vídeo. Abrindo a lista, em 7º lugar nós temos a Cortina de Fumaça. Esse poder que era utilizado pelo 6º usuário do One for All, En. A Cortina de Fumaça possui um nome bem autoexplicativo na verdade. Ela é literalmente o que você pensou. Com seu corpo, Midoriya é capaz de gerar uma fumaça que pode ser usada para cobrir o ambiente e possui um alcance bem amplo, se espalhando rapidamente, sendo excelente para ataques surpresas e para fugir de ameaças também. Porém, ela tem um problema, pois dependendo da maneira que ela for usada, a densidade da fumaça pode acabar atrapalhando a própria visão do Midoriya, tornando ele mais vulnerável a ataques inimigos. Porém, com o tempo de prática e com a ajuda de outros poderes, ele conseguiu não ter mais esse problema. No 6º lugar temos o Sentido de Perigo. Esse poder que pertencia ao 4º usuário do One for All, Shinomori, e essa individualidade permite ao seu usuário detectar todo tipo de ameaça no certo raio de distância à sua volta. É basicamente um sentido aranha. Com esse poder, Midoriya tem a capacidade de reagir de forma antecipada a ameaças, como se fosse uma espécie de sexto sentido ou previsão do futuro. Midoriya descreve a ativação dessa habilidade como se fosse uma facada na sua cabeça. E contra oponentes humanos, ela também pode ser ativada para identificar sentimentos malignos e a malícia das pessoas. Segundo o próprio Midoriya, esse poder exigia muito de seu corpo, deixando bem sobrecarregado em alguns momentos. No entanto, com o passar do tempo, ele passou a controlar melhor esse poder e não sente mais os efeitos negativos. Outro ponto importante pra gente falar é que apesar de detectar o perigo, não quer dizer que ele vai conseguir desviar, né? Isso vai depender da velocidade de reação dele comparada à velocidade do inimigo. No 5º lugar da lista temos o Flutuar, um poder que também tem um nome bem autoexplicativo e literal. Ele pertencia à 7ª usuário do One for All, Nana Shimura. E como o nome sugere, com esse poder, Midoriya é capaz de flutuar livremente no ar. E já que está com a potência aumentada graças ao One for All, ele também se tornou capaz de voar em altas velocidades, sendo uma habilidade extremamente útil, ainda mais se combinada com a versatilidade dos outros poderes que ele tem, sendo muito usado em combate, principalmente para escapar de ataques inimigos que não possuem capacidades semelhantes, porque a simples capacidade de voar já é roubado e dá muita vantagem, né? No 4º lugar nós temos o Chicote Negro, esse poder que pertencia originalmente ao Taigoro Banjo, o 5º usuário do One for All, e esse poder é um dos mais diferentes da lista, pois ele dá a capacidade de criar uma espécie de cordas negras formadas de energia pura, que surge de qualquer parte do corpo, e essas cordas parecem ser alimentadas por emoções intensas, principalmente raiva e ódio, o que significa que quanto maior a raiva e o ódio, mais forte esse poder se torna. E vimos a demonstração disso na prática, na luta do Midoriya contra o Shigaraki, que canalizou toda a raiva que sentia pelo Shigaraki para aumentar o poder do Chicote Negro, permitindo assim que ele contesse o vilão. E além de ser extremamente útil para prender inimigos, o Chicote Negro também é útil para agarrar objetos, salvar pessoas e até mesmo impulsionar o próprio usuário, como uma espécie de estilingue. Midoriya também já usou esse poder para reforçar o próprio corpo, revestindo seus ossos com o poder do Chicote Negro, fazendo assim com que ele usasse 100% do One for All sem se quebrar inteiro. Já o próprio Taigoro descreveu sua individualidade como altamente influenciada pelas emoções de seu usuário, e se não tiver total controle das emoções, corre o risco de perder o controle do chicote também. E já o tamanho e o alcance das cordas podem mudar dependendo do que o usuário pretende fazer com elas. E agora, abrindo nosso pódio, 3º lugar, nós temos o Fadin. Essa individualidade pertencia ao 3º usuário do One for All, Bruce, e dá ao Midoriya a capacidade de acumular energia cinética se ele ficar repetindo movimentos regulares, podendo armazená-la para quando for necessário. Quando o usuário libera energia, ele tem um aumento absurdo em nível de poder e velocidade, o que o torna ainda mais perigoso em combate, já que funciona como uma espécie de suporte para aumentar a potência dos outros poderes. E o usuário ainda pode escolher usar apenas uma parte da energia armazenada por vez, permitindo estratégias bem mais versáteis de combate. E a energia estocada do One for All, em conjunto com o Fadin, deixa todos esses buffs ainda mais apelões. E vale lembrar, em quem não deixar o like nesse vídeo vai acabar que nem o Midoriya, solteiro e CLT. Então se você assistiu até aqui, já deixa seu like. E agora, em 2º lugar, nós temos o Gear Shift. Esse que é um dos poderes mais apelões que existe em todo o universo de Boku no Hero. Essa individualidade pertencia ao 2º usuário do One for All, Kudo. É um poder que permite ao seu usuário mudar a própria velocidade,
ou a velocidade na qual as coisas aceleram pelo espaço. Essa habilidade pode alterar a velocidade ignorando até mesmo as leis da inércia. Inicialmente, o Kuro só podia usar esse poder em objetos pequenos. Após esse poder ser intensificado pela força do One for All, o Gear Shift passou a ser descrito como um poder único e muito perigoso, que pode causar grandes danos no mundo inteiro. Vimos o Midori usando o Gear Shift para tornar seus golpes ainda mais rápidos, a ponto de quebrar a barreira do som, conseguindo aplicar danos brutais no Shigaraki. Também na luta contra o Shigaraki, vimos o Midori usando o Gear Shift combinado com a energia cinética do Fadin, para criar o Overdrive, que é uma força descrita como 120% da capacidade do One for All. Se usado junto com o poder bruto do One for All, o Gear Shift é capaz de acelerar até o ponto de distorcer as leis da física e da realidade. E para finalizar, em primeiríssimo lugar da lista nós temos o One for All, a individualidade que deu início a tudo isso, sendo pertencente a Yoichi, o primeiro usuário. Esse poder permite que o usuário armazene uma enorme quantidade de poder bruto, permitindo assim aumentar todas suas habilidades para o nível físico sobre-humano. Graças a isso, ele pode alcançar níveis absurdos de força, velocidade e resistência, além de durabilidade e agilidade também. Sem contar que o One for All foi um poder que pode ser passado entre várias pessoas, e em cada pessoa que ele passou, ele armazenou a individualidade da pessoa para si, acumulando todas essas que vimos aqui nesse vídeo. Em termos de aplicação do One for All, o Midori consegue espalhar esse poder bruto por todo o seu corpo, de forma igual ou então em alguma parte específica do corpo, para poder potencializar algum golpe. Mas ao fazer isso, também gera uma sobrecarga absurda no local, gerando assim danos sérios a ele mesmo. Mas isso faz também com que ele possa controlar a porcentagem de poder escolhida, a fim de minimizar os danos sofridos no próprio corpo. Bom galera, e esse foi o ranking de habilidades do One for All. Já comenta aí qual dessas você gostaria de ter e se alguma delas ficou numa posição que você acha que ele devia mudar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu também tenho que agradecer aos 1000 inscritos, tá? Recentemente nós chegamos em 1000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Isso tudo aqui é graças a vocês. Então eu sou muito grato. A meta de horas também tá quase batendo, então vamos agora trabalhar pra bater essa meta aí e poder finalmente monetizar o canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se você estiver vendo pelo celular, não esquece de hypar o vídeo que isso me ajuda demais. E é isso. Muito obrigado e até a próxima no Autista Geek. Tchau, tchau.